Na data de 10 de abril de 1912, o maior, o mais rápido e o mais luxuoso navio da época, chamado de Titanic, com mais de 2.200 pessoas a bordo, iniciou sua primeira viagem. Para os irmãos terem uma ideia do tamanho desse navio, basta dizer que ele era mais comprido do que 2 campos oficiais de futebol. Ele tinha 269 metros de comprimento e era o maior navio dos mares. Poucos dias depois da viagem em águas calmas e o tempo tipicamente frio, já era noite, e o Titanic mantinha a sua velocidade máxima, quando de repente os passageiros ouvem um estrondo. O navio acabava de se chocar com um iceberg, uma massa grande de gelo flutuante. Mas o comandante do Titanic, o Sr. Smith, encarou isso normalmente, pois para ele era inconcebível que o Titanic naufragasse. Inconcebível? O iceberg fez um corte de 90 metros no lado do navio. Por mais que alguns duvidassem, as evidências logo apareceram que o navio realmente iria naufragar. Os compartimentos aos poucos estavam sendo inundados, invadidos por água, e o navio declinava. Apenas 2 horas e 40 minutos após o impacto, 1.500 pessoas perderam suas vidas. O preço foi caro, pago pelo excesso de confiança por parte de comandantes, tripulação e por boa parte de passageiros que achavam que aquele navio, o Titanic, era inconcebível que naufragasse. Segundo relatos, os primeiros barcos salva-vidas saíram praticamente vazios. Acreditava-se que não havia perigo e havia uma sensação geral de que seria tolice abandonar o navio para depois retornarem. A revista Despertar de 82, 8/4, página 9 a 12, com a matéria "Sobreviverá você ao naufrágio desse sistema?", a matéria comparou a atual humanidade ao Titanic, que tem todas as evidências de que está doente e à beira do naufrágio. Quais são essas evidências? São os males físicos, mentais, morais e sociais. Tem dúvida disso? Ou acha que esse sistema, assim como o Titanic, é insubmergível? Infarto, pneumonia, diabetes, doenças hipertensivas, bronquite, enfisema, asma, insuficiência cardíaca, câncer e agora coronavírus. Quer que eu cite mais para mostrar o efeito devastador dos males físicos? Não precisa. Nós estamos sentindo isso na pele. Mas mesmo assim precisamos citar a depressão, pois se trata do maior transtorno que mais afeta a saúde mental das pessoas em todo o planeta. Acrescente agora os vícios, imoralidade sexual, racismo, violência, ódio, corrupção política e de todas as outras formas de corrupção, sem falar em crimes de todo e qualquer tipo, por mais cruel que seja. Veja como Jesus perfeitamente descreveu nossos dias em Mateus capítulo 24, versículo 8. Por gentileza, folheie sua Bíblia ou acesse o seu dispositivo eletrônico. Mateus 24, 8. Antes da leitura do texto, eu gostaria de dar um plano de fundo. Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Jesus disse: corrupção, guerras, fome, entre outras coisas. Daí ele completa em Mateus 24, 8. Conseguiu encontrar? Eu espero. Mateus 24, 8. O texto diz: todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Dores de aflição.
É isso que marcaria os últimos dias desse sistema de coisas. Lembra-se do Titanic, aqui falamos agora há pouco? A princípio ninguém acreditava, até que as águas invadissem todo o navio e muitos, quando se alertaram para o perigo, era tarde demais. Acredite, irmãos, ainda existe pessoas que esperam piamente na solução de todos os males por parte de humanos. Que decepção! Talvez essa ilusão seja a ignorância quanto à razão dos males da humanidade. Alguns estudiosos dizem que existe uma lei que rege o universo. Essa lei chama-se causa e efeito. Então, o que causou o efeito que é a doença da humanidade ou todos os seus males? A Bíblia nos responde. Deuteronômio capítulo 32, o versículo 4, nos ajuda a entender o que não causou. Deuteronômio, por favor, acesse a sua Bíblia. Capítulo 32, versículo 4. Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 4 diz assim: a rocha perfeita, ou perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo e reto é ele. Jeová não é a causa dos males da humanidade, de acordo com o texto de Deuteronômio 32, 4. Pois ele é perfeito, seus caminhos são justos, Deus de fidelidade, reto, é tudo que Jeová faz. O que concluímos com esse texto? Ora, que Jeová, como Criador justo, sábio, todo-poderoso, amoroso, não causa e nem pretendia que as coisas evoluíssem para o que nós estamos presenciando em nossos dias. Todas as suas obras, incluindo o homem, foram feitas perfeitas. O objetivo de Jeová para com a humanidade era que esta vivesse de uma forma feliz, num paraíso, todos fazendo a vontade divina. Qual foi a causa então? Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 6 nos ajuda a entender isso. Eu gostaria que o irmão responsável pelo áudio e vídeo colocasse uma imagem à medida que nós estaríamos lendo o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. É a imagem 1. Tentem encontrar nas suas Bíblias esse texto, por gentileza, e vamos prestar detida atenção à descrição que se faz, onde mostra qual é a causa do efeito dos males que ocorrem na humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. O texto diz assim: a serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher: foi isso mesmo que disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Só um detalhe antes de eu continuar no versículo 3. Talvez a imagem seja outra, talvez seja a 2. Pode ser que eu me enganei, tá, irmão? É uma que descreve essa situação que nós estamos lendo. Obrigado. Continuemos a ler o versículo 3. Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Assim a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também ao seu marido, seu fruto, ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Consegue ver o que está acontecendo naquele exato momento no jardim do Éden?
Talvez esta imagem lhe ajude a visualizar a situação. O rebelde Satanás, por trás de uma serpente, induziu Eva, e na sequência Adão, a unirem-se a ele no maior e mais grave auto de desobediência já cometido. Causa, desobediência. Efeito, sofrimento e morte. Agradeço o irmão por ter apresentado a imagem. Já ouviu falar de evolução humana, irmãos? Mentira, não acredita nisso não. Nós não vivemos em uma evolução humana, mas numa degeneração humana. Sabe o que é isso? Perda ou alteração no ser vivo das qualidades de sua espécie, mudança para um estado pior, decaído, declínio. Já ouviram falar de uma doença chamada de mal de Alzheimer? O meu pai, infelizmente, foi acometido desta doença. A humanidade está acometida, por causa da desobediência, ao mal de Alzheimer, figurativamente dizendo. A desobediência a Jeová, gradualmente, tem comprometido nossa memória, nossa capacidade de linguagem, nosso comportamento, nossa capacidade cognitiva de tomar decisões, nossa capacidade de relação social. E o que é pior, sabemos que o fim desse Alzheimer coletivo leva, sem dúvida nenhuma, à morte. Qual é a cura? Decididamente, a cura não é humana. Antes, o reino de Deus é a cura prometida para a humanidade doentia. Falamos agora há pouco da desobediência no Éden, até mostramos uma imagem. A base jurídica para se reverter o pecado foi prometida pelo sacrifício resgatador de Cristo. Então vamos fazer o seguinte, tente imaginar uma balança, talvez até você pensou naquela balança digital que fica no caixa do supermercado, né? Ou talvez você pensou naquela balança que fica na drogaria e você se pesa de vez em quando. Não, vamos visualizar uma balança do passado, usada no passado. Aquela balança que tinha um suporte e que tinha 2 pratos de cada lado. Se alguém pedisse 1 quilo, por exemplo, de arroz, o vendedor pegava um chumbo correspondente e colocava num dos pratos. E no outro prato ia colocando o arroz aos poucos até que o suporte ficasse equilibrado. Consegue visualizar isso? Veja essa imagem que o irmão responsável pelo áudio e vídeo vai colocar. Agora, pense em Jesus. Ele é o peso correspondente ao perfeito humano que desobedeceu. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 20, versículo 28, e veja como descreve o papel de Jesus Cristo para que pudesse ser a cura de toda a humanidade doentia. Mateus, eu repito, capítulo 20, o versículo será o de número 28. Encontrou? Mateus 20, capítulo 20, versículo 28. Diz o texto: assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Visualizou a imagem? Balança perfeita. Obrigado, irmão, por ter mostrado esta imagem. Jesus, homem perfeito, sem pecado, entregou sua vida por todos os que exercem fé. Por manter a integridade, Jesus foi condecorado Rei do Reino de Deus. E a cura da humanidade virá por meio desse reino, desse governo. O apóstolo Paulo resumiu isso quase de forma poética, quando ele disse: porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou à base da esperança, de que a própria criação também será libertada da escravidão, à decadência, e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21.
Esse é o nosso futuro. Jeová eliminará todos os seus adversários, assim como foi no dilúvio, assim como foi com as perversas Sodoma e Gomorra, assim também como foi com a infiel Jerusalém por 2 vezes. Quando Jeová trouxe destruição por completo, lembra nos dias de Noé? As pessoas não acreditavam que aquele sistema corrupto, onde a maldade crescia de uma forma avassaladora, as pessoas não acreditavam nas palavras de Noé. Diziam que seria impossível que pudesse chover naqueles dias, algo que então não havia ocorrido. Até que chegou o dia em que começou a pingar. Isso é gota d'água? Chuva. Você consegue imaginar o desespero daquelas pessoas quando perceberam que as águas já estavam começando a inundar toda aquela área plana? Noé, sua família, junto com um número considerável de animais protegidos na arca. E a chuva constante, e de repente as pessoas tinham que agora correr para os montes, locais mais altos. Mas não tinha jeito, as águas ainda os alcançavam. Consegue imaginar agora o desespero quando estavam num local alto e mesmo assim a água já batia na cintura? O desespero se tornou muito maior quando essas águas estavam no nível do pescoço, até que por fim, diz o registro bíblico, fora da arca, toda alma expirou. Irmãos, pense também na destruição por completa que houve em Sodoma e Gomorra, quando caiu fogo do céu e apenas Ló e suas filhas sobreviveram. A imoralidade ao extremo que ocorria em Sodoma e Gomorra, fora a idolatria e as outras práticas, foram totalmente devastadas com a destruição que Jeová causou naquela ocasião. Pense também em Jerusalém, que por 2 vezes, repetimos, foi destruída. Em 70 era comum, era praticamente impossível acreditar que essa destruição haveria, até porque em 60, 4 anos antes de 70, em 66, Jerusalém foi cercada e o cerco foi desfeito. Talvez deu a impressão para alguns na cidade de que Jerusalém não poderia ser destruída, seria indestrutível. Além do mais, era uma cidade cercada por muralhas. Mas em 70, o exército inimigo chegou e a destruição foi completa. Se é que houve sobrevivente, foi levado cativo em terras estrangeiras. Morreram nesse período de fome ou morreram à mão de inimigos. Irmãos, assim será na futura destruição dos iníquos, começando na grande tribulação e culminando no Armagedon, a grande guerra de Deus. Jesus Cristo e seus 144.000 associados reinarão por 1000 anos, descreve a Bíblia. Qual será o efeito dessa causa? Perfeição mental, física, espiritual e moral. Observe esta imagem e peço ao nosso irmão responsável pelo áudio e vídeo que a coloque. Observe essa imagem que retrata muito bem a condição que prevalecerá durante o reinado de 1000 anos, quando Jeová pôr fim a todo esse sistema iníquo, introduzirá uma humanidade em que poderemos viver nestas condições, em perfeita harmonia, saúde física, mental, espiritual e moral. E também teremos a maior de todas as esperanças, que é a ressurreição. Obrigado, irmão, pela imagem exposta. Todos os que estão nos túmulos memoriais, ou os que estão na memória de Deus,
ouvirão a sua voz, a voz de Jesus Cristo, e serão ressuscitados. Após esta ocasião, ou nesta ocasião, o nosso último inimigo, a morte, será simplesmente pulverizada. A morte edêmica, a morte causada pela desobediência do homem Adão e da mulher Eva. Esse é o futuro, irmãos, que nos aguarda. Mas hoje nós podemos tirar proveito, inclusive, do reino de Deus, através de uma cura espiritual. Mas não fique pensando você aqui que se trata daquela cura oferecida pelos médiuns espíritas. Nós não estamos falando dessa cura espiritual, não. Estamos falando de uma cura espiritual que é de se assimilar o conhecimento exato da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós podemos já viver como que num paraíso espiritual. Junto com os nossos irmãos, já podemos gozar de plena harmonia. Podemos desenvolver a qualidade que tanto falta na humanidade, que é o amor. Podemos assimilar um conhecimento exato que muda toda a nossa vida. Um conhecimento que pode nos harmonizar com o verdadeiro Deus. Pode nos dar um norte, pois o conhecimento exato da Bíblia nos ajuda a praticar na vida diária os requisitos justos de Jeová. Estamos falando aqui em, desde hoje, praticarmos ou buscarmos a mansidão, praticarmos ou buscarmos a justiça, adorarmos de forma correta o nosso Criador Jeová Deus. Como desejamos isso? Estamos falando, portanto, de termos uma vida agora, com os benefícios do governo de Deus, sobre os cuidados de Jesus Cristo, que é a única cura para a humanidade doentia. Pois somente Jeová, através de seu Filho, pode nos proporcionar a verdadeira, a única cura para a humanidade doentia e nos dar vida feliz, agora e eterna, no seu novo mundo justo. Obrigado, irmãos.